Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu com a minha querida Su, nesse episódio mais do que especial, com uma convidada que coisa boa, né, Su? Sensacional, né? Mas antes disso, queremos parabenizar o nosso pai. Obrigado, de Rony, do Tonton. obrigado, Não podemos deixar de falar, né, Rony? Chegou o Tonton. 5 dias de vida hoje. Primeira vez no pediatra, banhozinho no chuveiro. Que delícia. Que coisa que realmente vale a pena, né, na vida. Nossa, muito feliz, emocionado. Não vou falar muito disso hoje não, porque senão eu vou me emocionar. Deixei ele lá um pouquinho com a mãe e estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho com essa convidada super especial. Seja muito bem-vindo, Dani Assetti. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E sabendo agora da chegada do Tonton, estou me sentindo mais privilegiada e honrada ainda de estar aqui, porque você pegou o seu tempo precioso com esse ouro na vida e a gente está aqui batendo esse papo delicioso. Então acho que vai ser uma conversa muito inspiradora e muito significativa. Ai, maravilha. Isso diz muito da Dani, né? Nossa, estar com você aqui é uma grande honra. Muito importante estar com a gente aqui. Muito bom. Legal. Dani Assetti é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa, São Paulo, coordenadora da pós-graduação e especialização em saúde mental na Faculdade Sírio-Libanês, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Sírio-Libanês, psicóloga clínica e hospitalar com ênfase na clínica psico-oncológica, cuidados paliativos, morte e luto e Esse eu vou deixar você falar, Dani, porque não vai dar aqui. Você explica um pouquinho mais para a nossa audiência, vai ser interessante. Mas mais do que o seu currículo, quem é Dani Assetti? Qual a sua biografia? Opa, vamos lá. Pergunta difícil essa. Eu falei que essa biografia foi sendo descoberta, ela vai sendo reinventada o tempo todo. Mas Dani Assetti é uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, então numa cidade ali que chama Jundiaí, não é tão interior assim, uns 30 minutos de São Paulo, que foi fazendo um percurso e uma escolha de carreira. Acho que todos nós que viemos para a área de saúde, de alguma forma, fomos tendo aproximações e cuidados, né, relacionados à saúde, fomos sendo apresentados à vida a partir aí de pessoas que são importantes para a gente. Então, no meu caso, né, de família, dos pais, de tios. E é muito curioso que eu nasci em Jundiaí, né, fiz faculdade em Jundiaí, também me formei, fui fazer psicologia. Foi um curso que ali no início, quando eu fui fazer a escolha do vestibular, eu queria fazer psicologia ou jornalismo, né? Mas uma coisa é clara, né? Eu queria estar perto de histórias, né? Mas, de alguma forma, a psicologia me aproximou dessa possibilidade de estar perto de histórias e de estar com e acompanhar transformações de histórias, né? E acho que isso foi uma coisa, algo que eu não tinha tão claro quando eu fiz a escolha, né? Ali na psicologia você entra, né? E você é apresentado para um universo de possibilidades. Eu me formei em 1999, né? Então tem aí um tempo de formação, num momento que a psicologia é muito diferente do que era hoje, muito mais restrita do ponto de vista de áreas, né? E é muito curioso que eu fui entrando para o hospitalar, depois eu conto para vocês meio por acaso. Mas além dessas escolhas profissionais, né? Eu sou casada, tenho a Tomba, Sussu conhece Tomba, sim, né? A minha querida de 4 patas. Sou filha de Paulo, Maria Luísa, né? Tenho, acho que, muita herança deles, dos meus avós, né? Que tive o privilégio de conhecer também e conviver por meus avós maternos. Faleceram com quase 90 anos, então sou a neta mais velha, né? Então, ali muito da minha relação de afeto e que perpassa também pela cozinha, né? Pelo cuidado, vem por aí. Então, um pouquinho da história é essa. Adorava praticar esporte, fui quase federada em handball,
Olha. Essa acho que você não sabia. Gente. Que legal. Legal. Ai. Mas isso ficou lá atrás e... Enfim, né, por opções. Hoje, cada vez que eu assisto um jogo, eu choro. Muito interessante. Mas eu fui sendo levada aí para essa escolha, então, na psicologia. E aí, dentro da psicologia, a área que foi me encantando foi a área de hospitalar, que é por onde eu começo aí uma aproximação em relação a essa aproximação com a oncologia, né? Com as questões relacionadas ao luto, e naquele momento não tinha esse nome ainda estruturado dos cuidados paliativos, né? Isso foi acontecendo depois que eu já estava formada, depois da especialização, que isso foi ficando mais forte, chegando no Brasil, né? Então, mas acho que essa forma de entender e forma de ver já é algo que já estava ali na prática desde o início, desde a psico-oncologia. E aí, brincando, Nico, você falou da questão da abordagem, da palavra que você não conseguia. A psicologia, ela tem uma série de abordagens e de correntes filosóficas, e algo que me norteia, né, na prática clínica, principalmente, é a fenomenologia existencial, né, que é uma abordagem existencialista. Acho que, né, isso é algo que a gente não é o principal foco, mas eu acho que isso me dá muito o tom da forma de entender o mundo, de ver o mundo. Lógico que com a psicologia hospitalar, hoje trabalhando com cuidado paliativos e luto, tem outras abordagens que eu vou integrando, lendo, estudando, o apego, né, teoria do apego e outras estruturas que me dão base, mas a minha leitura passa muito por essa abordagem. Legal, Dani. Linda a tua trajetória de vida, e a forma que você vai contando é tão bonito, né? Quase a gente vai vendo mesmo um filme da tua vida. E eu não paro de falar, né? Contando história, né? Contando uma história. O que trouxe ela, tá, né? É tão legal bonito, né? É muito bom. E agora pensando, né, nessa sua trajetória que você veio desenhando, o que você sente que há de encontro, né? Na verdade, ao encontro da saúde mental e dos cuidados paliativos? O que é a interseção entre essas duas nuances do cuidado? Para mim, são duas formas que estão profundamente imbricadas. Porque se eu olho ali, né, o entendimento do cuidado paliativo nesse processo de promoção de saúde, de encontrar ali, de promover esse saudável, de encontrar, de eu buscar como manter o outro inteiro, naquele processo que é de um sofrimento presente, né, de uma diversidade, de renúncias, de perdas, né, e processos de rupturas. Quando eu estou olhando para a saúde mental, que eu sempre falo que é um guarda-chuva extremamente complexo, porque ele não fala só de ausência de doença psíquica, mas saúde mental, ele está no arcabouço desde estruturas básicas para a gente manter bem-estar, né, busca de adaptações. Então, eu entendo que quando eu estou olhando para o cuidado paliativo, ele, inclusive hoje, ele sustenta muito minha forma de compreender e promover saúde. E isso eu levo para a minha vida, né? Eu levo quando eu estou no hospital, cuidando de pessoas que estão num tratamento com uma doença grave, oncologia, uma doença neurológica, outras questões que trazem renúncia, e que afetam a saúde mental, né? Eu me ver diante de uma condição de renúncia, eu ter que redesenhar meus planos, eu romper com aquele mundo que eu conheci, ter que construir outras coisas, outros significados, encontrar, redesenhar, me reinventar, buscar sentido. Tudo isso eu tô falando de saúde mental, né? E acho que mais recentemente a gente tem discutido muito e aproximado muito a saúde mental, e fazendo uma barra psiquiatria, olhando também para pessoas com sofrimento e com transtornos psiquiátricos. E no final das contas eu consigo entender, né, ali um espaço onde de alguma forma tem muito sofrimento. O que acho que a interseção é um processo de sofrimento. Em talvez eu tenha um agravo que me traga uma amputação, um déficit funcional físico, né? Mas hoje quem me diz que um processo depressivo grave
ou um transtorno de ansiedade não paralisa tanto quanto alguém que está diante ali do ponto de vista da vivência, tá? Acho que uma coisa... E eu gosto muito de trazer um aspecto que, assim, o sofrimento ele é individual e intransferível, incomparável. Né? E incomparável, né? Então, não é comparar, mas a depender da pessoa, uma vivência de um agravo, de um sofrimento de natureza psíquica, de um transtorno psiquiátrico, ele vai ser tão incapacitante quanto eu lidar, por exemplo, com uma condição de um câncer. Eu digo que algumas vezes eu entendo que é até mais, né? Então, eu acho que hoje, quando eu olho para uma perspectiva onde eu vou tentando buscar, junto com a pessoa, junto com essa família, junto com uma construção de rede, espaços para adaptações, ressignificações, construções de caminhos, eu acho que eu tenho uma interseção dessas duas áreas, né? Pensando aqui muito de bate-pronto, né? Que é o nosso combinado aqui. Exatamente. Muito bom. O bom é que daqui a pouco a gente pode ouvir e falar assim, vamos regravar daqui a um ano, vamos continuar aquela conversa aqui. Tem uma coisa aqui que eu mudei. Boa. Porque vão abrindo gavetas, né? Tem muitas coisas que você está conversando que são muito importantes, muito mesmo. Sobre esse olhar, né, do sofrimento num cenário psiquiátrico que às vezes há tantos estigmas, né, e é tão desvalorizado e eu acho que até é muito minimizado, né, quando se compara com alguma questão de aquele paciente que tem alguma doença no exame de imagem, esse sim tem um motivo para sofrer. Talvez aquela pessoa que, inclusive até pela história de vida dela, está passando por algum adoecimento psíquico, essa não. Essa dor é como se desvalorizada pela sociedade. Sim. Acho que você tocou num ponto, né, que é do estigma. Eu acho que a gente tem muito preconceito, né, ainda relacionado. E preconceito, e eu acho que a questão dos transtornos, às vezes de pessoas que têm aí um transtorno psiquiátrico, isso mobiliza às vezes um preconceito, um não saber. O que eu sinto é que muitas vezes os profissionais eles ficam absolutamente perdidos, paralisados, não se sentem com competência para lidar com aquilo. E aí eu refugo, né? Eu afasto, né? Então, eu acho que, assim como no cuidado paliativo, né? Quando a gente está falando desse processo das comunicações difíceis, dos conflitos, das comunicações relacionadas ao processo do morrer, né? Então, quantas vezes, né, eu já me deparei com profissionais em profundo sofrimento e na hora que você vai entender e eventualmente que tiveram uma atitude mais hostil, mais agressiva ou num primeiro momento lido com indiferença, frieza, na hora que você vai entender, a pessoa está absolutamente perdida naquele processo. Ela não sabe como fazer, não sabe como falar, não sabe como acolher. Isso também pode ser, lógico, acho que assim, isso traz se a gente olha para o processo, isso trouxe um sofrimento para a pessoa, para a família que foi acolhida ou que não foi bem atendida, né? Mas eu não consigo deixar de olhar, né, que muitas vezes quando eu tenho ali alguém que... a gente discute isso no cotidiano, né, quando você está diante de um paciente que fala para você, meu médico nunca falou isso para mim, e aí você não sabe se o médico não falou, se a pessoa não ouviu, se o médico deixou de falar porque entende que se falar aquilo vai trazer um dano pior. Então, a gente vai bater assim, em crenças pessoais do profissional que também cuida. E nessa interface, nessa relação de cuidado, a gente o tempo inteiro tá lidando com isso. É interessante você falando, porque você tem um artigo de 2008 que você fala de reações emocionais do profissional residente médico frente a um paciente com um quadro de terminalidade. E aí, eu dando uma olhada no artigo, eu lembrei de um médico ortopedista, que para mim assim, é uma grande referência. Eu não tenho médicos na família, mas ele foi o meu médico e ele foi um grande incentivador. Ele falava que era o meu torcedor número 1, na época eu tava ali, ensino médio, estudando e tudo. E eu lembro de uma vez de um aprendizado com ele que me marcou. E eu nem imaginava o que era cuidados paliativos, estava muito longe. E aí, lendo o artigo, eu lembrei muito da fala dele. Ele falou assim, eu procurei uma especialidade que lidasse o mínimo ou não lidasse com a morte. Porque eu não conseguia lidar com a morte. Eu não consigo lidar com a morte.
E aí, fazendo o gancho com esse artigo que você trouxe, né? Você trouxe muito esse ponto, né? Como que questões pessoais de crenças, seja de espiritual ou outras questões, ou vivências prévias de outros familiares, às vezes, envolvidos, afastam o profissional de fazer a comunicação de um desfecho de óbito, de morte ou de algo, de uma doença ameaçadora que não tem cura. E o quanto que isso a gente vê na prática, que é o famoso cerco do silêncio, né? Então, assim, esse artigo já tem um tempinho, mas me trouxe muito à mente de uma realidade que a gente vive muito hoje, assim, do profissional de todas as áreas com dificuldade de sinalizar isso, que é um dia a dia mesmo, né? Totalmente. Eu brinquei que vocês resgataram, né, esse artigo, eu preciso até reler ele, né, fiquei saudosa dele. Mas exatamente isso, acho que um dos princípios para mim fundamentais, para quem se propõe a cuidar de pessoas, é a pessoa buscar caminhos para autoconhecimento. Porque o tempo inteiro eu vou precisar entender como eu sou afetada pelo cuidado. No cuidado paliativo em saúde mental, você não tem escapatória disso, né? E isso, ela é uma ferramenta tua e vai ser um elemento fundamental para você desenvolver o conhecimento, a habilidade, a competência para trabalhar com isso. Então, e aí, isso conecta com as crenças, né? O jeito que eu fui apresentada para vida e morte, o jeito que eu fui sendo apresentada para situações de rupturas, de doenças, isso vai influenciar a minha forma de entender e ler o mundo, né? E na escolha profissional não é diferente. Quando você trouxe isso, eu não consegui deixar de voltar daí, Rony, para minha história, né? Que eu sempre, às vezes eu já falei isso algumas vezes, em algumas situações, assim. É interessante que na minha história de vida, a questão da participação em funerais, em velórios, faz parte da minha vida desde muito pequena, né? E o momento dos rituais de despedida, dos velórios e dos enterros, eles eram encontros muito significativos na família. Eu sou então em Jundiaí tinha uma cultura ainda, hoje em dia eu nem sei como isso está funcionando, mas naquela época o velório eu tenho memórias aí muito pequena de velórios em casa, né? E onde literalmente nós crianças estávamos brincando, né? E assim, a pessoa sendo velada, né? Um corpo sendo velado, e nós estávamos brincando na sala e participando daquele processo. Então, toda aquela condição da curiosidade, de entender, de ver o cadáver, então aquilo, de alguma forma, para mim, foi algo que me foi apresentado como algo que era parte da vida, assim como a despedida. E eu tenho uma coisa que eu gostava de ir, porque assim, as coisas mais, eu vou falar algo que pode parecer ambíguo, né, que eu entendo que essa vivência não é real para todas as pessoas, mas para mim foi que eu gostava de estar nos velórios, porque eram momentos de encontros e a gente passava a madrugada, né, os tios principalmente, né, os meus tios, uma parte da família do meu pai principalmente, todos moravam num sítio, tinham as suas fazendas, criavam, né, então tinha aquela história de todo mundo, cada um levar ali a comida, sempre muita comida, né, ali, a comida, tomando o seu chá, uns tomando ali a sua cachaçinha, o seu vinho que cada um produzia para o próprio consumo, e contando as histórias sobre o morto, né? Então, assim, e várias piadas. Então, assim, a forma de eu ser apresentada, então, assim, não que não tinha choro, não que não tinha tristeza, mas a forma de vivenciar aquilo, e eu não tenho dúvida que isso, de alguma forma, marca muito esse meu caminho e me faz chegar em querer cuidar de pessoas que estão passando por um sofrimento, em estar próximo e fazer uma escolha de fazer esse cuidado aos enlutados, né? Porque eu encontro ali um caminho que para mim nunca foi algo que eu precisei repudiar, né? Tive processos de perdas extremamente doloridas, lógico, né? E eu digo que eu vou reinventando essa questão da minha aproximação e vou me reinventando na minha profissão, né? Então, assim, de em alguns momentos entender, então, por exemplo, assim, no período que eu perdi o meu avô, que foi uma pessoa muito significativa na minha história, eu precisei dar um passo para trás e teve um tempo que era mais difícil eu atender idoso, né? Eu precisei dar esse cuidado.
Então, mas assim, eu preciso estar de posse de mim, entender como isso está me afetando, trabalhar os meus processos de luto, porque isso vai influenciar. E acho que foi isso muito que, naquele momento lá em 2008, a gente observou. Além do que, mas eu entendo que isso é uma coisa que pode ser desenvolvida, né? Então, eu criar, por exemplo, espaços de conversa, de educação formal, né, para profissionais de saúde e informação, né? E acho que buscando, eu acredito muito nessa capacidade. Eu acho que hoje, quando a gente está na pós, né, vocês estão vivendo isso aqui, a gente vive isso lá em São Paulo também, na pós de saúde mental, de cuidados paliativos. Quantas estratégias a gente usa para que as pessoas se aproximem das próprias histórias, né? E nas aulas, às vezes a gente está dando uma aula que não, né, assim, quando eu dou a aula de processos de luto, assim, na hora que você tá vendo, tá todo mundo ali pensando, e as pessoas não estão ali pensando no luto, né, no processo dual do luto. As pessoas vão para suas histórias, não é? E isso é muito potente, né? Também, do ponto de vista de eu entender que esse é um processo vivo, né? Que eu tô lidando ali com uma vida que tá vibrando, né? E que, de alguma forma, se eu não estabelecer esse vínculo e essa conexão, eu não cuido, né? Mas eu preciso entender que eu preciso ter o meu espaço e os meus recursos para eu não me misturar naquilo, né? De eu encontrar esse caminho do como que eu tô inteiro, mas como que eu consigo dar um passo para trás e voltar pro meu lugar e pra minha história. Que legal, te ouvindo, casa muito com o episódio 3, que a Mirelle teve presente aqui, e que a gente falou bastante de autocuidado, ela trouxe muito sobre isso. E aí você traz uma outra peça que entra muito no autocuidado, que é o autoconhecimento, né? Sim. Então, esse exemplo que você trouxe do seu avô, desse momento tão sensível, como foi para você depois, de você trazer essa percepção de si mesma, do porquê que você fazia esse certo afastamento naquele processo que você estava passando, né? Sim. É muito bom te ouvir. E assim, dentro das inúmeras histórias que eu imagino que você tenha para nos contar, se você pudesse trazer uma que te mexeu muito com você, vinculado dentro do cuidado paliativo de um paciente, ou de uma família, ou de algum processo, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência, com a gente? Nossa, tem tantas histórias que são entrelaçadas, né? Mas eu tenho... Tô aqui pensando, né? Em histórias que são homenagens, né? E tem uma que eu fico muito à vontade, porque isso são pactos, assim, com as próprias pessoas. Assim, pode contar a minha história, né? E assim, não vem ao caso entrar no detalhe da história, mas acho que tem uma paciente particularmente que eu tive foi um privilégio muito grande, e é tão interessante que eu tenho, ela é uma paciente que já faleceu há alguns anos, né? Mas que eu a acompanhei do momento que ela saiu da primeira consulta do oncologista até o momento que ela faleceu. Isso foi 4 anos depois, né? E foi uma mulher que, interessante, tinha todo um processo, com 4 filhos homens, né? Um casamento ali que tinha um vínculo muito, muito significativo, muito, muito importante. Mas uma pessoa que foi um processo muito bonito, ela poder primeiro trabalhar essa condição desse luto pela perda do adoecimento, entender esse caminho dela, entender essas perspectivas futuras, lidar com essa condição de enquanto houve tratamento, né, de tratamentos que de fato trouxeram para ela uma condição ali de uma sobrevida de alguns anos, mas de uma incurabilidade que estava dada, né? E foi um processo muito bonito, né, dela construir junto a esses filhos uma condição autônoma e de trabalhar com eles de querer trabalhar com eles uma perspectiva muito ativa, né, de futuro na ausência dela. Então acho que esse foi um caso muito... Foi um caso que para mim é uma história que para mim é um privilégio, né? E o curioso é que ela foi fazendo a coisa de meu Deus, eu dizia para ela assim, você é muito astuta, né? Porque ela foi construída de uma forma que eu também fui ficando em determinados momentos como uma base de segurança da família, né?
E isso foi um caso, assim, eu sempre coloco assim, não é... Foi um caso que teve um desfecho muito bonito, né? Mas eu sempre gosto de trazer, assim, que essas histórias não são as histórias... São as histórias que eu conto nos dedos de uma mão, né? Com aquele redondo, com a família se despedindo, o cuidado paliativo, ele também tem outras nuances que eu acho que é importante a gente trazer. Mas eu acho que esse caso, ele traz algo que, assim... Cada filho estava numa página diferente, o marido nas páginas diferentes, mas cada um encontrando a sua forma de estar ali inteiro. Mas o curioso é que ela foi deixando um lugar ali que este marido, né, ele, depois que ela falece, ele passa ele a fazer um acompanhamento, né, para esse processo de luto, e de tempos, mas assim, foi algo mais pontual para um primeiro momento ali, inclusive para ajudar a pensar em algumas conduções com os filhos. Isso foi nomeado, é quase como se me deixasse ali um pouco nesse lugar. E os filhos era muito curioso. E esse marido, assim, de tempos em tempos, às vezes de 6 em 6 meses, ele aparecia quando acontecia alguma coisa que trazia ali alguma crise. Inclusive quando ele foi, assim, estabelecer um novo relacionamento, né? Ele ia para visitar você ou para fazer Ele vinha para uma conversa uma consulta muito pontual. E um modelo, assim, que não era essa, né? A gente tinha que não era uma psicoterapia, ele tinha os espaços, mas era assim, era quase ele tinha uma frase que era muito interessante, ele falou assim: você a conhecia, me ajuda a pensar um pouco nesses, de memórias, assim, sabe? De resgatar memórias, de resgatar valores, de resgatar ponderação. E ela tinha feito alguns combinados de coisas que ela entendia que eram importantes. Foi um caminho muito interessante, muito bonito. Que honra, né? Ser colocada nesse lugar. Sim, né? Sim. E acho que a última vez que eu encontrei essa família, né? Acho que foi pré-pandemia, né? No momento também ali que a gente precisou fazer uma intervenção familiar, né? Ali de uma tomada de decisão. Mas eu acabei ficando muito nesse lugar. Ela tinha um lugar de mediação, muito da relação desse pai com esses filhos, né? E de alguma forma ela vai me deixando um pouco nesse lugar dessa mediação. E foi um caminho bonito, porque chegou um momento que eles entenderam que eles não precisavam mais da minha mediação, né? Então eu falo que é uma história que para mim é muito especial pela sabedoria, né? Uma sabedoria mineira, né? E uma sabedoria que, enfim, acho que para mim deixa muito viva, né, essa interface e esse lugar de responsabilidade que muitas vezes a gente tem. E na psicologia às vezes tem isso, né? A gente continua nesses processos depois da morte, né? Enfim. E assim, te ouvindo, dá para perceber a intensidade desse processo. E aí vem uma coisa que a gente sempre traz assim, com esse nível de intensidade, de aprofundamento, de necessidade de autoconhecimento e de autocuidado. O que me faz continuar dentro desse trabalho tão significativo, mas tão tenso para nós mesmos? Gente, é interessante que uma vez me fizeram uma pergunta assim: você não pensa em aposentar? Eu falo assim, olha, eu acho que o tempo inteiro eu penso às vezes em rever meu ritmo, em rever, né, talvez um outro direcionamento de escolhas, mas eu acho que todo esse caminho que eu faço, e aí eu vou falar da clínica, eu falo da educação, né? Eu falo hoje desse lugar até de gestão, enfim. Eu acho que ele me possibilita um encontro que é tão caro, né, para mim. Eu acho que hoje o que me faz continuar é querer continuar em contato com histórias, com pessoas, porque isso faz com que eu me repense o tempo inteiro.
pode parecer uma coisa que é absolutamente piegas e não, mas é isso, né? Hoje, quando eu tô falando sobre isso, quando eu tô olhando para essas perspectivas de cuidado, eu não consigo hoje olhar para a vida sem esse capítulo, né? Porque eu acho que isso tá na minha forma de, né? Escapismo. Não é só... E eu acho que, assim, hoje em dia, hoje em dia não, minha profissão sempre me proporciona encontros tão importantes, né? E acho que tem uma esfera que me traz tanto significado, né? Nesse sentido de... Eu começo ali com algo que eu falei no início. Eu encontrei na psicologia uma forma de estar perto de histórias e transformar. E a minha profissão, ela me permite isso. Então é algo que eu preciso modular, porque por gostar muito, às vezes eu perco a mão e eu me sobrecarrego. A Sussu conhece isso. Né? Mas eu acho que ela me permite esse encontro, né? Esse encontro, conhecer pessoas, entender, olhar, cultivar coisas que acho que tem um valor que eu acho que é até difícil às vezes, sabe, nomear isso, né? Mas é interessante, porque você, eu acho que respondeu no sentido. Sim. Você falou que o que te trouxe foi as histórias e o que te faz manter o propósito das histórias. Sim. Então é uma continuidade daquilo, né? E aí, assim, já partindo pro final, infelizmente, fazer mais curtinho, se pudesse deixar um livro com uma história ou um filme que te marcaram ao longo desse processo dentro dos cuidados paliativos para a nossa audiência. Para aquele colega que está na psicologia ou um colega que está vivenciando dentro de um profissional de saúde, vivenciando os cuidados paliativos. Uma sugestão que você daria? Olha, gente, é tão difícil, né? Essa história dos livros, das histórias. Um livro que eu gosto muito, ele não é diretamente sobre cuidados paliativos, ele fala sobre luto, é o Ano do Pensamento Mágico, né? Que para mim é uma narrativa linda. E eu gosto muito, mais recentemente, né? O Enquanto Eu Respirar, da Ana Mi, né? Eu acho que ele traz reflexões extremamente profundas. Gente, filmes eu amo, né? E tem o Witch, apesar de ser um filme mais antigo, né? Eu acho que é um filme que a cada episódio, né? Ele me toca, né? Porque eu acho que ele faz a gente repensar o tempo inteiro esse momento do encontro. E o bem e o mal que a gente pode fazer só com a palavra ou com silêncio. Tome nota, anotem para vocês olharem, lerem e verem em seguida. E aí, Dani, partindo para o final, se você fosse deixar uma mensagem em 1 minuto para um colega que está iniciando, um profissional da saúde, que está iniciando essa jornada, que está encontrando propósito nas histórias dos outros, para esse futuro. Se fosse deixar essa mensagem para Dani, a Sete que terminou a faculdade lá em 99, qual seria? Acho que a mensagem... Hoje eu estava conversando com uma pessoa e me veio essa mensagem, assim... Nunca perca a tua habilidade de reconhecer o não saber, o reconhecimento da própria vulnerabilidade e a curiosidade por novas descobertas. Ai, Dani, sensacional, viu? Uma honra. Nossa. Uma honra. Nossa. Depois dessa frase sensacional, a gente queria te agradecer. Você que é essa pessoa tão profunda e com tamanha coerência, e ouvindo agora a tua história de vida, né? Essa coerência dessa pessoa com essa história linda de vida, conectada às histórias, e agora faz tanto sentido, né? Quem você é, as suas escolhas, o que você faz. É muito importante a sua presença
né? Acho que a gente falou muito da assistência, agora reforça a sua presença na educação também, como uma referência pra gente em cuidados paliativos, em luto, saúde mental. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar com 2 queridos aqui. A gente já tem que deixar marcado o segundo episódio. Não dá, não. Eu tô aqui, não tô ainda digerindo, quero mais. Já tem que deixar marcado o segundo. Dani, a gente tá tendo o privilégio de estar com você presencialmente, mas pra nossa audiência que tá lá assistindo esse episódio, onde que eles podem te encontrar? Sei que você tá com um projeto novo aí também lá na Oca. Comenta um pouquinho, rapidinho, pra nossa audiência. Bom, eu tô, então assim, ali no Instagram, né, a 7Dani, tá, o Instagram, LinkedIn, tô por ali também, e mensagens, tô super disponível. Na Oca a gente tá agora com projetos aí desenhando coisas novas para 2025, então fiquem atentos ali, em breve a gente vai divulgar. E fico super à disposição, né? Eu tô em São Paulo, né? Tô dentro do Círio, então, assim, eventualmente tô super aberta, querendo passar, visitar, a gente organiza e, enfim, acho que é isso, o que vale na vida é essa troca. Maravilhosa, muito obrigado. Gente, gostou desse episódio? Então já curte, deixa seu comentário, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Até mais, gente. Até mais, gente.